Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas aí dos anos finais, a galerinha do 8º ano. Então, vamos chegando, vamos assistindo aí a mais uma aula de matemática, sempre, né, eu sempre falo isso, a gente vai dar aqui continuidade ao que estávamos vivenciando aí em relação às potências e agora vamos falar de uma potência especial, certo? Então, como vocês já sabem, eu me chamo Pedro Vitor, estava com saudades de vocês aqui, mesmo que por uma aula só eu me ausentei, mas estamos de volta aqui para dar continuidade a toda essa vivência, né, que estamos ensinando para vocês aí do 8º ano em relação aos nossos estudos matemáticos. Então, a gente já vem aí de uma sequência didática bastante legal, bastante positiva aí, falando sobre toda essa questão aí das potências e agora vamos falar de uma potência especial, certo? Como você bem sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar e assistir a nossa aula através da TV, do celular ou do computador. Então, se você já está assistindo aí a nossa aula através do celular, através do nosso aplicativo, muito massa, você já conseguiu aí fazer o download e outra, né, pessoal? Esse download aí do aplicativo já vem desde o ano passado, então você que era 7º ano aí da rede municipal do Recife, você já tem aí o aplicativo baixado, então a ideia é que cada vez mais a quantidade de alunos que venham fazer o download aí do nosso aplicativo seja cada vez maior. Então, se você não baixou ainda o aplicativo, faz o download do aplicativo, o Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Então, principalmente aí, se você está assistindo essa aula através da TV, então pega o teu celular, coloca na câmera e direciona para o QR Code aí do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí, rapidamente você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo e lá você consegue fazer o download do aplicativo, vai pedir o seu login e a senha. Então, o login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então, faz o download aí do nosso aplicativo, porque lá você pode participar do chat ao vivo com a gente, mandando suas perguntas aí e suas dúvidas, certo? Quem está comigo aqui hoje é a professora Nádia. Vou passar a palavrinha aqui para ela dar as boas-vindas aí para vocês. Bom dia, pessoal. Hoje o professor Pedro está de volta, graças a Deus, está melhor, né? E a última aula foi bem corrida, ele hoje vai dar uma coisa compassada para vocês entenderem melhor, tá certo? Viu? Bom dia. Bom dia, professora. Então vamos lá. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu sempre costumo avisar aí para vocês sobre o nosso canal no YouTube. Lá você tem todas as aulas, de todas as disciplinas, de todas as turmas, tudo bem organizado, tudo bem escrito lá para você não se perder, tá? Então, lá tem uma playlist do 8º ano, onde você pode reprisar e assistir as nossas aulas quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, onde você estiver, certo? Então, lá tenta dar uma assistida, uma revisada nas nossas aulas. Se tem algum conteúdo que estamos vivenciando aqui no 8º ano, que necessita, claro, sempre precisa aí dos assuntos do 7º ano, do 6º ano. Então vai lá na playlist do 7º, na playlist do 6º, vai ter lá as aulas de matemática. Então procura lá a aula do assunto que você está precisando aí e você faz a revisão também. Então eu sempre costumo falar aí do nosso canal do YouTube, certo? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, certo? Ative lá as notificações, certo? Compartilhe aí o nosso canal com os seus amigos de classe, com os seus amigos da escola que você estuda aí de forma presencial, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando aí sobre a notação científica, certo? O que é uma notação científica? A gente sabe que existem números que são muito grandes, existem números que são muito pequenos, certo? E a gente vai aí passar por essa ideia dessa numeração aí, desses números muito grandes e desses números muito pequenos, certo? Então, presta bastante atenção
do que a gente vai falar hoje sobre essa questão dos números e como a gente pode escrever esses números de uma forma mais reduzida, certo? Então, a gente tem aqui, ó, coloquei aí, bem grandão aí para você, que existem números muito grandes e que existem números também muito pequenos, certo? E trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, quantas pessoas vivem no planeta Terra, ou seja, a população de pessoas que vivem no nosso planeta Terra. A gente tem um número aproximado aí de 7,8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra. Essa numeração já está escrita de uma forma abreviada, certo? Eu tenho aí 7,8 bilhões. Agora, esse bilhões aí, a gente pode representar com um número com vários zeros, certo? Então, a gente tem aí essa população, certo? Que está presente aí no planeta Terra, né? Espalhado pelos 5 continentes, né? A gente tem aí a Índia e a China como os países mais populosos do mundo, né? Se a gente somar a população da China com a população da Índia, dá quase 33%, né, da população mundial, ou seja, existem aí bastante pessoas somente nesses dois países, mas se eu escrevo os 7,8 bilhões de pessoas na forma, colocando os zeros aí no lugar desses bilhões, eu tenho esse número aí, que a gente diz aí que são números muito grandes, certo? Você pode notar aí que é um número gigante, certo? A gente sempre costuma, né, também, né, desde do quarto ano, do terceiro ano, do quinto ano, separar os números aí de 3 em 3, da direita para a esquerda, para a gente visualizar melhor e ler de uma forma melhor o número, certo? Então eu tenho aqui as casas, certo? Então, se eu tenho um número nessa região aqui, é a região dos milhares, aqui a região dos milhões e depois o 7 que está ali na região do bilhão. Então eu tenho 7 bilhões, certo? E 800 milhões de pessoas aproximadamente que vivem aí no planeta Terra, certo? Próxima pergunta é o seguinte: quanto pesa um fio de cabelo? Você já conseguiu imaginar aí, pegar um fio do seu cabelo e colocar numa balança? Se você for numa balança lá, que você pesa, certo? A sua massa, que você vai lá na farmácia, por exemplo, sempre tem, né, uma balança, você vai lá, fica em pé na balança, vai dar lá o seu peso. Se você pega, por exemplo, aquelas balanças de precisão, né, que o pessoal utiliza para pesar alimentos, por exemplo, né, a gente vai colocar lá e já vê uma medida diferente, a gente já consegue ver ali 200 gramas, 10 gramas e por aí vai. Mas se a gente colocar um fio de cabelo nessa balança que a gente se pesa, ou nessa balança que a gente pesa lá os alimentos, vai continuar dando zero. Por quê? Porque o peso, tá? O peso de um fio de cabelo, ele é um número muito pequeno. Então tem que ser uma balança de precisão, da precisão de todas as precisões do mundo, porque é um número bastante pequeno, certo? Então a gente tem aí que um fio de cabelo, ele pesa 0,0000004 quilogramas, certo? Falei aí 6 zeros depois da vírgula. Então você pode notar aí que esse número, ele é um número muito pequeno, certo? Então, existem números que são muito grandes, como eu falei aqui da população, né, do planeta Terra. Existem números que são muito pequenos, certo? Que é em relação aí, por exemplo, ao peso de um fio de cabelo. Você conseguiu notar aí uma diferença entre esses números grandes e esses números pequenos? Você pode notar que os números pequenos, ele apresentou a vírgula ali, né? 0, e mais uma quantidade de zeros, depois veio o número 4, certo? Então, para você saber se o número ele é muito grande ou se o número é muito pequeno, tá? A gente não diz que esses números eles são muito grandes ou muito pequenos de acordo com a quantidade de algarismos que apresentam, certo? A gente vê aí, principalmente em relação à vírgula, tá? Se você encontra a vírgula aí, 0, e 0,0000 mais algum número, você vai encontrar um número muito pequeno, tá? E aí, se não apresentar a vírgula, mas apresentar aí alguns números, principalmente, né? A gente tem
o valor e depois uma sequência de zeros. São números aí muito grandes, tá? Então, sempre tem essa noção aí, quando a gente fala de números grandes e números pequenos, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui, em relação ao peso aí do fio de cabelo, se eu colocasse, por exemplo, um 4 ali do lado em vez do zero, antes da vírgula, 4,0000, aí seria um número normal, né? Seria aproximadamente 4 quilos, tá? Então, tenha esse entendimento aí em relação aos números grandes e aos números pequenos, certo? Observa aí a próxima pergunta, tá? Quantos vídeos tem no YouTube? Somente no canal do Educa Recife já tem um MOI, certo? E aí eu trouxe um dado, certo? Que também é um dado aproximado, né? A gente não tem como ter a exatidão, certo? Mas aí eu trouxe um dado aproximado, certo? Dessa quantidade aí de vídeos que tem no YouTube, tá? Então, primeiro, hoje, claro, é praticamente impossível a gente calcular aí a quantidade de vídeos que tem no YouTube, certo? Até porque, enquanto eu estou falando aqui, milhares de vídeos estão sendo postados nessa plataforma, certo? Então, a quantidade de vídeos que tem no YouTube, a gente não tem como contar, mas a gente tem como encontrar alguma estimativa, certo? Então, olha o dado que eu coloquei aí, ó. 500 horas, certo? De vídeos por minuto são postados no YouTube, certo? Então, tem aí, ó, 500 horas de vídeos por minuto são postados lá no YouTube. Aí, através desse dado, eu posso encontrar aí alguns números em relação a eles, tá? Aí eu coloquei aí, ó, quantas horas de vídeos temos por ano? Então, de acordo com a pergunta, com o dado que eu coloquei aqui anteriormente, que é de 500 horas de vídeos por minuto, eu consigo estimar, certo? Quantas horas de vídeo eu tenho aí no YouTube por ano, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aí, ó, próxima pergunta. Quantas fotos a gente tem no Instagram? Quantas fotos eu tenho nessa plataforma aí, nessa rede social? Então, outro dado aí, eu preciso contar para vocês, para que a gente tenha aí, calcule uma estimativa em relação ao tempo, certo? Então, são postadas, tá, por dia, aproximadamente, 60 milhões de fotos. Então, 60 milhões de fotos são postadas todo dia nessa rede social. Você já tem o entendimento aí de que 60 milhões de fotos é um número muito grande, certo? E eu também posso escrever esse número colocando no lugar da palavra milhões, eu posso colocar aí alguns zeros, tá? Então, se eu coloco 60 e depois do 60 eu adiciono aí 6 zeros, eu tenho aí a escrita do número 60 milhões, certo? Então, coloquei aí, ó, 60 milhões de fotos postadas por dia, certo? O númerozinho aí por extenso, mesma coisa que eu fiz em relação lá à população do planeta Terra, certo? Então, quantas fotos são postadas no Instagram por ano? Então, ó, são 60 milhões de fotos postadas por dia. Quantas fotos elas são postadas aí por ano? Então, eu trouxe aqui duas situações para vocês em relação ao YouTube e também em relação ao Instagram, certo? Outra perguntinha. Quanto pesa um grão de arroz? Então, eu quero saber aí o peso do grão de arroz. Pode notar que todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês, a gente vai encontrar números muito grandes ou números muito pequenos, certo? Então, um grão de arroz, ele pesa aí 0, né, aproximadamente 0,00025 quilogramas. Então, esse é o peso de um grãozinho de arroz, certo? Outra coisa bastante importante, né, que a gente tem é uma plataforma de pesquisa que todo mundo utiliza, certo? No seu dia a dia, todo mundo utiliza aí essa plataforma todo santo dia, que é o Google. Mas você sabe como se originou essa palavra aí, esse nome, Google? Na verdade, se você se você escrevesse, né, esse nome Google, né, dessa empresa aqui,
essa quantidade de O não seria apenas 2 números O, certo? Duas letras O. Seriam aí várias letrinhas O, certo? Esse O aí, ele significa aí a quantidade de zeros, certo? Do significado da palavra aí que deu origem ao nome Google, certo? Então, esse nome Google aí surgiu através, tá, desse número Google, certo? Esse número aí Google, ele é um número gigante, certo? Olha aí o número Google. Ele é um número 1, certo? Seguido aí de vários e vários e vários zeros. E pode notar aí que eu coloquei esses zeros aí separados aí por pontos, né, de 3 em 3, como eu falei aí para vocês, para a gente ter um entendimento melhor. Mas em relação a esse número aí, não tem como a gente ter um entendimento, né, porque é um número muito, muito grande. Então, se você associa o nome Google, certo, a esse número aí, Google, certo, e para cada O do nome Google, a gente escrevesse aí um 0, certo, a gente teria um nome bastante grande. Então, eles decidiram colocar apenas aí 2 números, certo? Então, a ideia desse número Google para associar, certo, a plataforma, né, o site Google, que é uma plataforma de pesquisa, foi justamente essa ideia aí da quantidade de pesquisas e da infinidade de assuntos relacionados que você pode perguntar e que você pode pesquisar através desse site, certo? Então, como esse site foi criado como uma plataforma de pesquisa, claro que as pessoas que vão adicionando, certo, determinados temas em relação a essa plataforma para que cada vez mais as pessoas vão aí perguntando, certo, sobre essa plataforma, e aí vai tendo aí as respostas. Então, claro, sempre digo para os meus alunos, vai pesquisar alguma coisa lá no Google, beleza, mas pesquisa aí, procura por várias fontes, certo? Porque a quantidade de informações que são colocadas lá são milhares e milhões de informações e, claro, né, tem algumas informações que não são verdadeiras, certo? Então, vamos trabalhar aqui com a ideia dos números grandes, voltando para aquela perguntinha lá que eu fiz para vocês em relação ao YouTube, certo? Onde eu perguntei aí, onde eu afirmei que lá nessa plataforma do YouTube, 500 horas de vídeos são postados a cada minuto. E aí depois eu fiz uma perguntinha, certo? Eu perguntei quantas horas de vídeos são postados na plataforma do YouTube por ano, certo? Então, a gente precisa fazer aí alguns cálculos simples de multiplicações para determinar, certo, essa resposta para a pergunta que eu falei. Então, eu tenho aí, ó, 500 horas de vídeo por minuto. A pergunta é, quantas horas de vídeo vão ser postados aí por ano? Então, qual é a ideia dessa questão? Eu preciso transformar, certo, esse tempo aqui de minuto, certo, para ano. Então, eu preciso transformar aí e encontrar essa relação do tempo do minuto para o ano, certo? Então, para a gente fazer aí essa transformação, vamos começar a ver aí alguns cálculos, certo? A gente sabe que em um dia ele é composto aí por 24 horas, certo? Então, em um dia a gente tem 24 horas, certo? Depois disso, qual é a relação que a gente vai fazer? 24 horas tem em um dia. E no ano, a gente tem quantos dias? 365 dias. Claro, né? Se não for um ano bissexto, certo? Então, a gente tem aí 365 dias no ano, tá? Lembra, né? Eu quero transformar de ano para chegar em minutos, certo? Então, eu tenho aí que um ano ele tem 365 dias e cada dia ele tem 24 horas. Então, se eu multiplico 24 horas por 365 dias, eu vou encontrar a quantidade de horas que eu tenho em um ano, certo? Então, efetuando aí essa multiplicação, eu tenho que em um ano a gente tem aí
8.760 horas em um ano, certo? E eu preciso agora transformar de horas para minuto, certo? Então, o que é que a gente sabe aí? A gente sabe que eu tenho, como eu falei, né? 8.760 horas em um ano, certo? E a gente sabe que uma hora ela é composta aí por 60 minutos, certo? Então, uma hora tem 60 minutos. Note aí que através de 3 multiplicações eu vou encontrar quantos minutos tem em um ano, certo? Então, efetuando essa multiplicação aí, que eu tenho 8.760 vezes 60, certo? Isso aí vai ser igual a 525.600 minutos. Eu tenho aí em um ano, certo? Então, só recapitulando aqui para ficar bem claro para você. Eu disse o seguinte, que no YouTube, 500 horas, certo, de vídeo são postados por minuto. E a pergunta é, quantas horas de vídeo são postadas por ano, certo? Então, o primeiro passo aí é a gente transformar um ano em minutos, certo? Então, a gente sabe que um ano ele é composto aí por 365 dias, certo? Então, já transformei aí de ano para dias. Depois, eu preciso transformar de dias para horas. A gente sabe que um dia, certo, tem 24 horas. Então, multipliquei aí 24 por 365, que dá igual a 8.760. Depois, preciso transformar para minutos. E a gente sabe aí que uma hora é composta por 60 minutos. Então, multipliquei aí 8.760 vezes 60, chegando ao resultado aí em que, em um ano, a gente tem 525.600 minutos. Acabou a questão aí, Pedro? Não. A gente sabe que para cada minuto desse aqui são postados o quê? 500 horas de vídeo, certo? Então eu tenho aí, como eu falei, né, 525.600 minutos em um ano, preciso multiplicar esse valor aí por 500, certo? Então, multiplicando aí por 500, eu vou ter essa quantidade de horas, tá? De vídeos por ano, certo? Vamos ler aí, eu tenho aí, separando aí de 3 em 3, tá? Então, eu tenho 262.800.000 horas de vídeos aí postado por ano. E se eu quisesse transformar aí, certo? E encontrar essa quantidade aí em minutos, aí você já teria que relacionar aí as horas para os minutos e assim por diante. Então, pode notar que chegamos aí à conclusão de um resultado que eu tenho aí um número o quê? Muito grande, certo? Então, esses números, tá? A gente pode escrever eles de formas menores, certo? Não apenas colocando os nomes, tá? A gente viu lá que 7,8 bilhões de pessoas, certo? De habitantes temos aí no planeta Terra. Então, a gente vai escrever esses números de forma matemática, apenas com números, tá? Mas sem colocar as palavrinhas, sem colocar aí os bilhões, sem colocar aí os milhões, sem colocar a palavra mil, certo? E a gente vai escrever esses números na forma de notação científica, certo? Os números aí que são muito pequenos, eu tenho aí, ó, qual o tamanho do coronavírus? O tamanho dele, o tamanho, tá? A altura do coronavírus. Eu tenho aí que o tamanho aproximado, certo, do coronavírus é igual a esse número aí, cheio de zero, 0, tem aí o mói de 0, depois o 5, e essa unidade aí está em metros. Se a gente comparar esse número aí com uma criança, por exemplo, aí de 3 anos, certo? O que é que a gente vai ter? Eu tenho aí que uma criança de 3 anos, ela tem aproximadamente, tá? 1 metro. E a pergunta é, o vírus, certo? O coronavírus, representa quantas vezes, tá? Essa criança aí que mede 1 metro, tá? Então, como é que eu faço para calcular esse valorzinho aí de quantas vezes o coronavírus
cabe aí na altura da criança, tá? Então, a gente poderia pensar de uma forma bem simples. Eu poderia pegar aí o vírus, certo? E colocar do lado da criança. E aí eu vou adicionando, né, um vírus um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, até da altura da criança, que é de 1 metro. Então, eu preciso aí de quantos vírusinhos desse, um em cima do outro, para completar aí 1 metro, certo? Para você encontrar esse valor, basta você efetuar a divisão de 1 por esse número aqui, certo? Então, eu vou deixar essa atividade aí para casa para vocês, tá bom? Para você pegar o número 1 e dividir por esse número aí, que é o tamanho do coronavírus. Pode notar que as unidades de medidas, elas são as mesmas, tá? A altura da criança está em metro e a altura do vírus também está em metro. Então, quando você efetuar essa divisão, você vai observar que você vai encontrar aí um número muito grande, tá? E esses números muito grandes ou muito pequenos, a gente pode transformar e escrever ele na forma de uma notação científica, que é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá joia? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela se despedir aí de vocês, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Um cheiro grande para vocês. Pedro. Tchau, tchau, pessoal, e a gente se encontra na nossa próxima aula.